Meu marido me apostou num jogo de cartas e me perdeu. Gente, essa história, já tá virando normal, né, eu falar isso. Eu nunca vi isso, mas presta atenção na história dessa mulher. Gente, a minha história é uma história, assim, bem diferente mesmo. Vocês vão achar bem diferente de tudo que vocês já ouviram. Meu marido, ele sempre foi muito viciado em jogos. E coisas erradas também, assim, de drogas. Sempre, sabe, a gente começou a namorar, eu fiz um erro, né? Casei muito nova, errei muito em ter casado com ele, porque eu amava muito, então eu insisti e achei que ia melhorar, né? Ele sempre falava que ia mudar, enfim. A gente cai nessa, né? Mas passaram-se 15 anos de casado e nada. Ele sempre com esse negócio de jogos, e o dinheiro todo. É que eu sempre trabalhei, né? Sempre fui uma mulher muito ativa, então sempre fiz cursos de beleza, de cabelo, de maquiagens. Então eu trabalho, consegui montar meu salão. Porque se eu dependesse dele, ele gasta todo o dinheiro, assim, na mesa de carta, gente. Ele é assim. E o pior de tudo é que ele levava os jogadores pra minha casa. Como eu não tava lá, eu chegava tarde. Quando eu chegava, às vezes tinha, assim, 4, 5 homens numa mesa ali, né? Que era a mesa de jogos. E eles estavam lá jogando, apostando e apostavam tudo. Até que um dia, eu só falei pra ele, eu já pus a casa no meu nome, porque quando a gente comprou, eu já deixei a casa no meu nome, porque eu sabia que ele poderia acontecer isso, dele querer apostar, porque jogador, né, o vício é assim, ele aposta tudo, ele coloca tudo, né, na mesa, assim, então eu via o nível de aposta deles. E tinha um amigo dele, que era muito rico, e ele sempre ganhava, sabe? Ele sempre ganhava, eu sempre prestava atenção, acho que ele sempre ganhava, um homem bonitão, assim, tava lá sempre, e muito educado, sempre ganhava, sabe? E eu via que meu marido ficava nervoso, e aí ele ia pra cima, enfim. Depois meu marido falou pra mim que ele não era viciado, esse amigo dele, não era viciado. Ele não tinha o vício, ele jogava, mas ele não tinha vício que nem ele, que nem meu marido, era dependente mesmo. E meu marido chamava ele porque ele tinha dinheiro e ele gostava de jogar com pessoas que tinham dinheiro pra também ser ousado como ele. Só que ele não tinha tanto dinheiro pra ser ousado, mas ele queria pessoas ousadas. E aí teve um dia, gente, que eu cheguei do meu trabalho e não tinha ninguém em casa. Meu marido tava lá sozinho e ele tava chorando. E eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou assim, eu fiz uma besteira. Aí eu falei, o quê? Jogou de novo? O que aconteceu? Aí ele falou, joguei, mas o problema é que o que eu prometi, eu tinha certeza que eu ia ganhar aquela rodada. E aí o meu amigo, ele me propôs uma coisa. E eu aceitei no ímpeto sabe, ali do jogo, do calor, da aposta, do vício, você sabe, você me conhece. Aí eu falei, fala logo, o que você fez? O que você apostou? Aí ele falou assim, eu apostei você. Aí eu falei, o quê? Eu apostei, ele falou assim, então aposta aí uma noite, eu passar uma noite com a sua esposa. Aí ele falou, tá louco, cara? Não, isso não. Aí ele falou, tá bom, então a gente para por aqui. Só que eu vi muito dinheiro ali na mesa, muito dinheiro. E eu tinha certeza que eu tava com cartas boas. E aí eu falei, tá bom, eu vou ganhar essa. Eu tinha certeza que ele não ia ganhar. E aí, ele ganhou. E eu não sei se eu vou suportar isso, mas ele falou que eu tenho que cumprir, porque senão o negócio vai ficar feio. E você sabe, né, como que é esse negócio. Eu comecei a chorar, né, gente? Comecei a chorar. Eu falei, não é possível que você fez isso, que você chegou até a essa atitude. Meu Deus, que coisa horrível. Como assim? Como você... Eu sou sua esposa. E agora? Agora eu vou ter que passar uma noite com ele? Aí ele falou assim, se eu não deixar, ele vai acabar comigo. Aí, gente, eu passei aquela noite, assim, chorando muito, mas eu fiquei muito preocupada, com muito medo que ele fizesse alguma coisa com meu marido. E aí, eu falei, tudo bem, eu vou. Só que o azar é seu. Mesmo porque eu não ia perder nada. Meu marido já praticamente, né, não me procurava mais, só pensava em ficar na mesa de jogo, drogado. E eu falei, tá bom, pra mim tá tudo bem. E eu também tava com medo que, né, tirassem a vida dele, ou fizessem alguma coisa pior lá na minha casa. Falei, tá bom, então fala pra ele que eu vou. E aí eu me arrumei, e ele veio me buscar. O meu marido ficou em casa, assim, em prantos, desesperado. Eu sabia que ele ia se acabar nas drogas, né, gente? Assim, eu tinha certeza que ele ia se afogar. Tanto é que eu não deixei o nosso filho ali com ele, eu deixei na minha mãe. E eu fui. Só que foi uma coisa muito, muito diferente de tudo que eu imaginei. Eu falei, ele vai vai ser aquela coisa, vai me estuprar. Mas não, ele me levou, eu entrei no carro, não falei nada. Aí ele falou, tá pronta? Aí ele, pode ficar tranquila, tá? Fica tranquila. Aí eu falei, tá, tô muito tranquila. Aí ele me levou num lugar, gente, que era uma cabana. Era esses lugares que as pessoas alugam pra casais, sabe? Uma cabana, assim, toda de vidro, num lugar lindo.
E eu achei bonito ali, mas eu falei, vai chegar e vai ser aquela coisa, né? Quando nós chegamos, ele fez eu sentar, tinha assim, a cama estava cheia de pétalas de rosa, ele preparou uma mesa com fondue, com champanhe, com tudo que você imagina, ele era muito rico. E aí, gente, ele começou a conversar comigo, perguntar como é que era a minha vida, e um papo gostoso, e daqui a pouco eu já nem lembrava mais que eu fui lá para aquilo. E aí, quando eu percebi que eu tinha que fazer o que eu fui lá para fazer o que tinha que fazer. Ele simplesmente, ele passou a mão assim no meu cabelo, me fez carinho, e aí ele falou assim, eu não vou fazer isso com você não, você é muito linda, você é muito, muito especial pro teu marido ter feito isso com você. Eu só queria dar uma lição no seu marido, mas você é maravilhosa. E aí ele assim alisou meu cabelo e só me deu um beijo. Gente, fiquei meio zonza, sabe? Nossa, porque foi assim, uma coisa que deu no meu coração, foi tudo ao contrário. Ele falou, vamos dormir? E a gente dormiu e ele não tocou em mim. Ele não tocou em mim. Conclusão? Conclusão que eu cheguei em casa, meu marido estava todo lá caído, babado, completamente fora de si. E eu olhei pra ele e lembrei de tudo que eu passei naquela noite. E aí foi perdendo a graça, sabe? Falei, pra que eu vou ficar com esse traste? E ele, esse rapaz, falou assim, eu sempre fui apaixonado por você. Todas as vezes que eu fui na sua casa foi por sua causa. E aí, gente, eu não sei o que eu faço, tá? Porque eu acho que eu tô apaixonada por esse homem. E o meu marido tá, assim, um trapo. E eu vim trazer essa história pra vocês e perguntar o que vocês acham. Ele tá falando que quer ficar comigo. Mas eu não sei o que fazer. Mas ele não tocou em mim. E essa é a minha história. Gente, que babado, hein? Nossa, eu imaginei completamente diferente quando eu tava vendo essa história. Bom, deixa aí a sua opinião, o que você acha. Se você tem uma história, manda pra mim, que eu conto aqui. E deixa o seu comentário que nós precisamos ver, tá bom? Um beijo no coração, Deus te abençoe.